Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado. Boa tarde, meus amigos do Facebook, minhas amigas, meus irmãos de fé, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo. Hoje nós estamos começando novamente o segundo programa, Revisitando o Cristianismo, que é um programa com uma visão progressista para analisar o movimento evangélico do Brasil nos tempos atuais. De uma forma séria, profunda, sem atacar ninguém, sem atacar denominações e sem, muito menos, atacar doutrinas ou entrar na questão dogmática, mas abordar, sim, o processo da igreja evangélica no modelo secular, na questão política, na questão da saúde, e sim, claro, aí nós vamos entrar na questão dos cultos, com a pandemia, tal, mas isso é uma questão secular, não é uma questão de doutrina, de fé e nem dogmática. Então, o programa Revisitando o Cristianismo busca esse foco histórico e secular, tanto do cristianismo como também das escrituras sagradas. Não impede, nada impede que nós analisemos as escrituras sagradas também de um ponto de vista secular, histórico. E eu estou na bancada com o Márcio Roberto, historiador da UFPB, e o convidado de hoje é o pastor Daniel Araújo, que é membro da Metodista e que também é mestrando na área de Direitos Humanos na UFPB. Ele é um pastor com uma visão também progressista no meio evangélico e que busca o Estado de Direito, que busca também a conscientização dos evangélicos com a questão política no sentido de se preservar a democracia. Portanto, hoje está como convidado da nossa TV Democracia. Antes de passar a palavra, pastor, eu vou passar um vídeo que é sobre o nosso tema de hoje, que é: será mesmo que a igreja evangélica é perseguida no Brasil? Então, nós vamos passar esse vídeo desse pastor, que também tem o nome de Daniel, do pastor Daniel Elias, que é da Assembleia de Deus, na qual, em poucas palavras, ele dá uma desconstruída nessa afirmação que o pastor Malafaia insiste em espalhar pelas redes sociais, da maneira que ele entende, com dados inverídicos, com dados que não correspondem à realidade. O que torna aí, para a gente não chamar o pastor de mentiroso, mas se uma coisa é inverídica, ela é mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Então, vou tirar vocês da tela e vou passar o vídeo, então, desse pastor, correto? E aí passarei, então, a bola depois para o pastor Daniel Araújo, que está conosco aqui no programa. Por quê? Porque eles estão fazendo vídeos na internet, postando
Olha, a gente está sem som aqui, né, o vídeo, né? O vídeo está sem som. Eu não sei por que estava sem som e parou. Eu vou voltar ele no formato de vídeo diferente, porque depois tem edição e a gente continua. Pronto. Verdadeira histeria religiosa no meio dos evangélicos. Por quê? Porque eles... Irmãos, a paz do Senhor Jesus, alguns pastores, uns de má fé, outros por ignorância, estão promovendo uma verdadeira histeria religiosa no meio dos evangélicos. Por quê? Porque eles estão fazendo vídeos na internet, postando vídeos na internet, dizendo que está acontecendo uma perseguição à igreja, uma caçada à igreja, para fechar a igreja, prender pastor. Por que isso? Por causa do isolamento social. Amigo, preste atenção. Na época dos apóstolos, ali tinha perseguição religiosa. Por quê? Porque os apóstolos estavam sendo proibidos de falar do nome de Jesus, de pregar a doutrina de Jesus Cristo. Não é o que acontece hoje. O problema não é Jesus, o problema não é o culto, o problema não é o que você crê ou deixa de crer. Porque você tem liberdade de religião, liberdade de expressão, de crença, de culto. Você tem liberdade de culto, entendeu? O problema é a pandemia. E a aglomeração, isso é uma recomendação médica, a aglomeração faz com que o vírus, a Covid-19, venha espalhar ainda mais. Entendeu? Não é só a igreja que as pessoas querem que pare, não é só o culto que tem pessoas que querem que pare. Escolas foram paradas, as pessoas também não querem que abra as escolas. E aí, a escola está sendo perseguida? É claro que não. Não teve desfile de escola de samba? E aí, as escolas estão sendo perseguidas? É claro que não. Nos jogos de futebol, não está sendo permitido as pessoas ir lá para assistir o jogo na arquibancada. E aí, os times de futebol estão sendo perseguidos? Então isso é uma bitolação, é uma estratégia política. Para quê? Qual a finalidade disso? Para dizer que a igreja está sendo perseguida no Brasil e qual é a solução? Votar no determinado candidato, que esse candidato vai te proteger. Irmão, ainda que a igreja estivesse sendo perseguida no Brasil, o crente, ele não vai recorrer à política. Os apóstolos eram perseguidos e quando eles eram perseguidos, presos, mortos, torturados, eles não recorriam à política. Eles dobravam o joelho e falavam com Deus. E Deus ia lá resolver. Deus ia lá e abria a porta da prisão, como fez com Pedro, com os apóstolos, com Paulo e Silas. Então, se a igreja estivesse sendo perseguida no Brasil, a solução é buscar Deus. E não votar no candidato tal. Poxa, isso é uma malandragem, né, irmão? Então, é recomendado que se pare com aglomeração. O problema é a aglomeração, é multidão. Esse é o problema. Deixa eu te falar uma coisa. Você deixar de estar naquela congregação, isso não atrapalha a sua vida espiritual, não atrapalha a sua comunhão com Deus, entendeu? Até porque nós sabemos que igreja não é pedra, não é tijolo. A igreja não é aquele templo. Nós somos o templo do Espírito Santo e a igreja somos nós. Essa igreja, ela não fecha. Entendeu? Então, você vai ver na Bíblia, o que Jesus ele fala? E tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto e ele te recompensará. Então, você se isolar não te atrapalha espiritualmente. Pelo contrário, isso te fortalece. Nós, evangélicos, sempre tivemos esse costume. Quando a gente quer buscar mais a Deus, a gente se isola. Moisés ficou 40 dias no monte, isolado, e recebeu as tábuas da lei. Noé, com a sua família, ficou dentro da arca. Não sei quantos dias, mais de 100 dias ali. O dilúvio durou 40 dias, mas eles ficaram muito mais tempo na arca. E aí? E Deus estava na arca. Então agora é a hora da igreja ficar na arca. Por quê? Porque fora da arca está acontecendo um dilúvio, que é uma pandemia, que matou 200 mil pessoas, quase 300 mil, só no Brasil. Eu quero lembrar que, na Coreia do Sul, um pastor evangélico ele foi responsável por 60% dos contaminados pela Covid naquele país. Por quê? Porque o pastor pegou missionários e enviou para a China para orar, para curar os doentes lá. Não curou,
contraiu a doença e ainda levou para o seu país. Esse pastor teve que pedir perdão. Por quê? Porque a Bíblia diz: vigiai e orai. Se você ora, mas não vigia, a sua oração é em vão. Então, o que isso significa? Eu sei que tem uma pandemia. Aí eu vou falar, mas eu confio em Deus para me proteger. Eu confio em Deus para me curar. Aí por isso eu vou para uma aglomeração? Aí eu estou tentando ao Senhor. Entendeu? Vigiai e orai. Tá bom? Deus abençoe a todos. Bom, o que acontece? Outro dia eu estava naquele pastel que tem ali, depois do Ponto Sem Réis, tem uma barraca de pastel, na Praça do Chorinho, que é um pastel muito gostoso, e eu gosto muito daquela massa e do recheio deles. E a galega, que era esposa do dono da pastelaria, estava sem máscara e estava assim, despreocupadíssimo, atendendo as pessoas sem máscara ali, o que é contra a lei, inclusive, porque é obrigatório, é lei que a Assembleia Legislativa assinou, decretou, no estado da Paraíba, ao mesmo tempo que se uma pessoa está contaminada e assintomática e não sabe, ela começa a contaminar outras pessoas, porque não está com máscara. Ainda mais atendendo pessoas no comércio. Aí eu falei para ela, você tem que usar máscara, você não pode deixar de usar máscara, eu não quero que você me atenda sem máscara. Fui bem incisivo, porque as pessoas são teimosíssimas, elas se acham no direito de dizer que não, porque tal. Não há direitos numa pandemia nesse sentido, já que você interfere na vida do outro de uma maneira muito negativa e pode provocar, inclusive, a morte dele. Então, você não confia em Deus, não, porque Deus guarda a gente. Eu sou uma serva de Deus, Deus me guarda. Eu falei, Deus não é nosso empregado. Ele nunca foi nosso empregado, nosso criado ou nosso mordomo. Ele atende nossos pedidos por misericórdia e graça, por adoção de Jesus Cristo. Nós nem desse Deus que é Pai de Jesus Cristo, nós somos filhos autênticos. Nós tivemos que ser adotados por Jesus Cristo. Falei para ela. E a partir desse momento, você é um filho adotado numa família, você sabe que ninguém vai te fazer isso se for uma família bacana, mas você sabe que você tem um espaço mais restrito do que os outros, apesar de todos te acolherem. Mas aquele que é consciente sabe disso. Que o espaço... Então ele age com respeito ao espaço de cada um, para não ofender, não atrapalhar a vida de ninguém, porque a solidariedade daquela família com ele foi muito grande. E pelo respeito e consideração dele, ele age de maneira correta, com respeito. Então, você, querendo usar Jesus Cristo ou Deus como seu empregado, né? Não usando máscara, não se protegendo, não tendo álcool gel aqui dentro da sua barraca, você não está ligada nem conectada com ele, porque você está deixando de fazer a sua parte. Você está deixando de cumprir a lei, está deixando de cumprir as regras, e a Bíblia nos ensina que devemos cumprir a lei. Jesus Cristo não foi um infrator da lei, ele foi condenado injustamente, falei para ela. Ele não foi um infrator, ele não foi um ladrão, ele não foi um pecador. Ele veio ao mundo, se tornou homem, sentiu o pecado como o homem sente o pecado, mas não pecou. Então não quero usá-lo como se ele fosse seu empregado. Você tem que se humilhar, reconhecer a sua insignificância,
a sua pequenez diante de Deus e pedir perdão e a proteção dele. Porque mesmo eu, com todos os meus cuidados, porque eu falo isso para todo mundo, mesmo eu, com todos os meus cuidados, máscara, proteção facial, aquela máscara Shield, álcool no bolso, mesmo eu, com todos esses meus cuidados, eu digo sempre, em vão vigia o sentinela se Deus não proteger a cidadela. Isso faz parte das Escrituras. Então, quer dizer, se o sentinela está lá vigiando, cuidando, com armas, com tudo, mas se Deus não estiver ali, ele vai ser pego de surpresa. Primeiro porque somos homens, somos falhos. Somos humanos. Segundo, porque sem Deus, a nossa retaguarda, as nossas costas estão desprotegidas, porque não temos olhos nas costas. Ela ficou calada, mesmo assim ficou de birra comigo. Eu me despedi do marido dela sem máscara, eu falei, você ouviu, você é um homem que eu conheço há muito tempo, é um homem consciente, guarda essas palavras e procura agir corretamente. De você hoje eu não vou me despedir, não. Nós sempre fomos amigos, mas não vou me despedir de você hoje, não. Porque o que você está fazendo está colocando em risco as pessoas. Então é assim que agem alguns evangélicos, manipulados pela ganância, a meu ver, de alguns líderes. Correto? Então, dito isso, nessa minha introdução, eu quero passar a bola para o pastor Daniel Araújo e perguntar, primeiro, se tem procedência o que o pastor Daniel Elias colocou no seu vídeo, se tem algum comentário a fazer sobre isso, e segundo, se concorda com as restrições com relação aos cultos na pandemia e por quê. Boa tarde, meu amigo Eliseu, meu irmão, meu camarada também, companheiro Márcio Roberto. Boa tarde a todas e todos que estão aqui nos acompanhando e aqueles que virão a ter acesso a esse vídeo, quem sabe depois. Eu espero que nós possamos contribuir com esse tema, que é aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, refletir sobre o momento que nós estamos vivendo é essencial. Refletir e, a partir dessa reflexão, poder pautar as nossas atitudes, poder organizar as nossas ações é algo fundamental, ainda mais num momento tão difícil, com vozes, e às vezes vozes tão distintas, tão diferentes, e sempre avocando para si a autoridade de poder estar dizendo aquilo em nome de alguém ou em poder de alguém. Quando nós olhamos isso, especialmente no campo da religiosidade, é muito forte a palavra de alguém que se avoca a autoridade para si, uma autoridade pastoral, por exemplo. Dificilmente se questiona o que um pastor fala, porque o ideário popular é que a voz do pastor, de alguma forma, é um reflexo da voz de Deus, e ai daqueles que tocarem no ungido de Deus, né? Algo que o imaginário popular, pelo menos o imaginário religioso dos nossos irmãos e irmãs, estão cheios desse tipo de cultura. Só lhe interrompendo um pouco, com relação a essa questão de tocar no ungido de Deus, né? Me lembra um pouco a infalibilidade papal. Não é muito distante. Não é distante, não, Eliseu. Pelo contrário, é uma espécie, assim, não é um dogma que se cria, né, dentro do nosso meio religioso, não é um dogma oficial, mas é um dogma da cultura popular do nosso meio evangélico, né? A cultura do povo evangélico tem muito disso, né, dessa infalibilidade pastoral, né? Eu acho que você fez um paralelo interessante, certo? Então, quando o pastor Daniel, né, que nós vimos agora esse vídeo, ele traz uma discussão a respeito da fala de um outro pastor, é muito interessante, né, porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é dizer que, enquanto opinião, né, enquanto demonstração ou manifestação de pensamento, ninguém tem autoridade para ser a última palavra, nem na religião. A gente precisa afastar, de qualquer forma, essa coisa de que determinados homens
falam ou proferem a voz de Deus. Nós temos na teologia, alguns segmentos que vão dizer que a profecia se encerrou ali no Evangelho, né, nos Evangelhos. E alguns falam que há profecias ainda, mas de qualquer forma, até mesmo as profecias, a Bíblia nos chama a testá-las, né, a prová-las, a tentar compreender se vem de Deus ou não. Então, o que se diz, o que um pastor diz, alguém que se avoca a essa autoridade, ela precisa ser confrontada com as Escrituras e confrontada com a realidade. Essa é a questão. Então, essa análise que o pastor Daniel traz, eu concordo demais com a análise que ele traz e penso que ele faz de uma forma simples, e usando uma linguagem que é a linguagem do nosso povo, né, explicando muito bem por que não faz sentido falar em perseguição religiosa. E eu queria falar um pouquinho, se me permite, já entrar nessa questão da perseguição religiosa, se for possível. Primeiro, o pastor Daniel fala que faz um paralelo entre a perseguição religiosa que os apóstolos, os pais apostólicos também, sofreram no início da nossa fé. Era uma perseguição que os impedia de pregar o evangelho, os impedia de transitar para levar a palavra do Senhor, né, que estava nascente naquele momento, e as consequências para eles foram consequências que praticamente todos foram a morte, né, foram levados à forca, sofreram duras penas, e que muitos deles chegaram a ser assassinados por conta dessa fé. Então, quando alguém diz que no Brasil há perseguição religiosa, eu fico extremamente constrangido de que se fala isso dos evangélicos, né, que os evangélicos são perseguidos pela sua visão religiosa. Não só um constrangimento, ao mesmo tempo, eu penso que isso, de alguma forma, é um deboche com um verdadeiro sofrimento daqueles que são perseguidos por um pensamento religioso, forma de viver a sua religiosidade. No Brasil, os cristãos, além de não serem perseguidos, infelizmente, boa parte, ou uma parte daqueles que se avocam, né, que se colocam sob a pecha de cristãos, ou dizem seguir a Cristo, estão tão distantes do Cristo que eles não sofrem perseguição e, pelo contrário, eles são perseguidores. Então, se nós formos falar de intolerância religiosa e perseguição religiosa, nós precisamos primeiro nos solidarizar com o pessoal, por exemplo, que está sofrendo nas comunidades destruição de terreiros, que estão sofrendo nas comunidades expulsão das suas casas, que estão sofrendo na comunidade acusações, e que as pessoas que têm uma religiosidade voltada, por exemplo, para as religiões de matriz africana, essas sim são perseguidas. Perseguidas não só da exclusão ou das formas pejorativas até do nosso falar, da nossa linguagem, mas são perseguidas, impedidas de realizarem seus cultos, são perseguidas, muitas vezes, expulsas em diversas comunidades, expulsas das suas casas, e para um fenômeno que a gente não consegue entender ainda, que é um fenômeno, por exemplo, o fenômeno que se vê nas comunidades cariocas, que é o fenômeno dos traficantes religiosos, né, dos traficantes cristãos. Então, não dá para se pensar em intolerância e perseguição religiosa aos cristãos, certo? Uma outra coisa que é importante destacar é que a nossa sociedade ela foi construída, né, está sendo construída com o ideal de uma busca dessa separação entre religião e Estado. Essa escolha política de separar religião e Estado faz com que todos nós precisemos ser defensores da liberdade religiosa. Então, essa liberdade religiosa ela precisa ser de uma forma que tanto eu, como evangélico, como cristão, tenha a liberdade de cultuar de acordo com a minha visão do meu Deus, como eu também preciso respeitar as visões diferentes. Né? Isso é consagrado na nossa Constituição. A liberdade de culto é algo que é trazido já na Constituição. Em janeiro, agora, nós tivemos, né, relembrando e trazendo
uma data muito especial, que é o dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e há também uma lei, que é a Lei 9.459 de 97, que preceitua o crime de intolerância religiosa. Então, há um espaço de proteção ao culto e há um espaço em que o Estado toma para si a força repressiva àqueles que, de alguma forma, praticam a intolerância religiosa. Então, não há espaço para esse tipo de declaração, não há espaço para que nós possamos fazer isso, trazer para os cristãos aqui a marca de que no Brasil eles são perseguidos. Então, o que eu vejo e o que eu penso que está em jogo, portanto, nesse discurso de alguns pastores, né, que não é só do pastor Malafaia, né, mas aqui, nós vimos aqui na Paraíba, por exemplo, alguns outros pastores, em Recife também, alguns que têm uma certa projeção no cenário local, aqui na Paraíba, né, em uma das grandes igrejas midiáticas daqui, e lá em Recife, um pastor reformado, que é bem conhecido também, que assim que foram lançadas as medidas de restrição, começaram a tentar discutir isso, dizer que estão sendo impedidos de cultuar. O que há, na verdade, é proselitismo político e a tentativa de alinhamento com o atual presidente. Esses homens não estão preocupados com a expansão do evangelho, não estão preocupados com a senhora e o senhor que está na sua casa, e agora, nesse momento, não pode nem ir à igreja, assustado com tudo que está acontecendo, nem a igreja pode ir. Não é essa a preocupação deles. Não é essa a preocupação de que o jovem que tinha o seu local de relacionamento no meio da sua igreja, agora já não tem isso. Não é essa a preocupação deles. A preocupação deles é sinalizar esse alinhamento ideológico político com o discurso do atual presidente, que infelizmente é um discurso que tem atrapalhado o combate à pandemia e tem feito com que o sofrimento do povo brasileiro tenha aumentado de forma exponencial, né? Com tudo aquilo que já foi dito, que assim, com a forma como é conduzida, além da não condução, da sua omissão na condução das medidas de proteção, mas, por outro lado, nessa tentativa de mandar as pessoas na rua, dizer que aqueles que não estão, que estão em casa, estão se protegendo, são frouxos, e isso é uma palavra muito dura, né? Então, eu particularmente fico muito preocupado quando eu vejo esses homens se alinhando com esse discurso, porque não há de incoerência tremenda e que se afasta do propósito de Cristo. Se eu tiver tempo, Eliseu, deixa eu tentar ser rápido aqui, né, para não centralizar demais a Fique à vontade, a casa é sua. Olha, imagina o seguinte, eu estava analisando essa discussão que nós estamos fazendo aqui, e esse encontro que você teve com essa senhora, como as pessoas trazem para si esse discurso religioso para tentar se contrapor a essas medidas. Ela diz, eu sou uma serva de Deus, o Senhor vai me perceber. Nada mais contrária à visão de Jesus do que essa frase. Eu queria dizer isso porque eu estava me lembrando de como Jesus... Eu também não concordo. Pois quando Jesus foi tentado no deserto. Quando Jesus foi levado para sofrer aquelas tentações, o inimigo colocou para ele, né, ali para mim é uma síntese das possibilidades de que o homem possa ser tentado, 3 tentações que eu acredito que nos ensina muito para esse período. É a tentação do poder do templo. O inimigo pega Jesus e leva ele para o pináculo do templo e diz, está vendo isso aqui? Olha o que se é construído religiosamente, né? Eu penso que quando ele levou ele para o pináculo do templo, era não só para dizer se joga, era para que ele visse, olha, tá vendo todo esse povo aqui reunido, tá vendo o que essa religião tem aqui, se joga daqui, porque se joga daqui, porque se você se jogar, está escrito que os anjos dará ordem ao teu respeito. Ele estava dizendo assim para Jesus, olha, se tu se jogar daqui, imagina a apoteose que será. Todo esse povo vai ver o Senhor, Deus te salvando. Então, o que era aquilo? Era dizendo para Jesus, tentando Jesus para usar o poder do tempo. Ou seja, usar
usar o poder do templo, dos céus, como empregado como ferramenta dele. É isso. Não ferramenta no sentido de você precisar da ferramenta para trabalhar, para construir uma coisa. Não. A ferramenta no sentido de você usar a seu bel prazer, sem consideração, sem respeito, essas coisas, nesse sentido. E Jesus deixa claro que não é esse o sentido da reunião, né? Esse o sentido em que Deus nos coloca na direção de congregar. Não é que na nossa congregação vai existir esses sinais e que a gente vai, a partir daí, criar essas sensações diferentes, esses milagres suntuosos que impressionam os outros. E ele diz, né, de uma forma muito simples, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, milagres acontecem, mas e fazem pela oração, pelo poder de Deus, mas não nesse sentido. Para acontecer um milagre, tem que haver muita humildade ali. E não os milagres. E assim, Eliseu, os milagres não são para mostrar força e poder, não é para impressionar o outro. Os milagres é para mostrar o poder de Deus. Não é o poder de Deus, é a afirmação de quem é Deus. E é isso que Jesus reafirma aqui. Outra tentação que Jesus é lançado é a tentação do poder das riquezas. Ele mostra o mundo, está vendo? Tudo isso é meu. Se você ajoelhar e orar a mim, eu te dou, né? Vai ser teu. E o que é que nós estamos vivendo, se não é as pessoas o tempo todo dizendo, deixa a vida de lado, morram quantas pessoas tiverem que morrer, mas a economia tem que prosseguir. Foi isso que Jesus deixou? Foi esse legado? Esse é o legado de Jesus Cristo? Não, de forma alguma. Aí quando você vê pastores que têm influência na mídia, que têm lugar de fala, têm auditório defendendo esse tipo de situação, eles estão negando tudo aquilo que Jesus pregou. Não é Jesus, de forma alguma, deixariam uma ovelha morrer para salvar a economia. Imagina 300 mil pessoas. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor, pelo contrário, ele nos ensina que ele deixa as 99 ovelhas ali para ir buscar uma perdida. Agora, o interessante, pastor Daniel, é que eu já passo a palavra para você, tá, Márcio? O interessante é que a gente, quando lê na parte já das cartas e também, né, das epístolas, né, e também quando lê também já a parte do Apocalipse, nós lemos que os falsos profetas usariam a palavra de Deus de forma muito convincente, que até os escolhidos ele poderia enganar. Poderia até enganar os escolhidos. Aí, Eliseu, só para fechar contigo aqui, eu tenho que enganar. Agora, a gente, quando leu essa parte na Bíblia, eu tenho a impressão que você também, pastor Daniel, eu, Márcio, nós não imaginaríamos o tamanho da crueldade desses líderes religiosos, porque eles são líderes religiosos. Eles não são guias do povo de Deus, são líderes religiosos. Tem uma diferença fundamental aí. Por favor. Pode continuar. Aí, só para finalizando rapidinho aqui, para não monopolizar demais a fala, a outra tentação que Jesus sofre, a outra tentação que Jesus sofre é a tentação que eu entendo que é a tentação do poder espiritual. Quando o inimigo diz, né, está com fome, então transforma essa pedra em pão. E aí vai diretamente, Eliseu, na fala dessa sua interlocutora. Ela acha que tem esse poder, né, que Jesus é aquele que está sempre à disposição dela para ela demonstrar esse poder espiritual. Não, eles falam, eu determino, nós não determinamos nada.
Nós nunca fomos imbuídos desse poder e nem nos foi dado quando Jesus subiu. Agora, na oração e na humildade, Deus opera. É diferente. Bem diferente, porque é isso, o próprio Jesus vai responder para essa tentação, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, no sentido de que a espiritualidade, ela não é uma espiritualidade que nos dá, digamos, não que nos faz super-heróis. A espiritualidade nos lança nessa humildade que você está falando. Nos lança a reconhecer cada vez mais que nós nunca teremos uma espiritualidade tão grande assim. Né? Por isso que Jesus vai dizer lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Porque é na nossa pobreza, na nossa compreensão de que precisamos de Jesus e que continuaremos sempre a dele precisar, é que ele atua. Não é não é como aquele fariseu que sobe para o templo e bate no peito e grita: Senhor, olha para mim porque eu sou bom, diferente daquele que está ali atrás, que só faz que é um pecador, mas eu sou bom. Na verdade, as novas versões desse homem são as versões dessas pessoas cheias dessa espiritualidade, que muitas vezes é uma espiritualidade vazia e sem compreensão. Eu tenho talvez uma revisão sobre essa sua definição, mas isso é uma questão de opinião, como você mesmo disse, acabou de dizer, que não há espiritualidade aí, é uma carnalidade mesmo, que se traveste de alguma coisa espiritual. Porque na verdade é uma aparência de espiritualidade. Quando você compreende o que é espiritualidade, você não consegue fazer dessa forma. Então, eu penso que se nós olharmos para como Jesus reagiu a essas tentações, nós poderíamos dar, como cristãos, como igrejas, resposta melhor a essa situação, certo? Então, é muito triste ver pessoas se alinhando a isso. A igreja, ela precisa ser esse lugar de consolo, no momento em que nós estamos vivendo, de tantas mortes, de tantas famílias sofrendo, de tanta gente sendo lançada ainda mais na miséria. A igreja precisa ser um lugar de socorro, um lugar de acolhida, o lugar em que nós não vamos confundir as pessoas, dando mensagens tão equivocadas, né, colocando as pessoas em risco, ou encorajando as pessoas a irem para o fronte de batalha da pandemia, e aí poderem morrer, não apenas morrer, mas espalhar mais o vírus. O papel da igreja tem que ser o papel de acolhimento, de socorro, de equilíbrio. Socorro aos que estão sofrendo, de equilíbrio, né? Dando uma mensagem de tranquilidade para que as pessoas possam ficarem firmes nesse momento e confiando que, à medida em que a sociedade puder vencer essa situação juntos, nós poderemos retomar a nossa vida, retomar as nossas atividades. Então, quando escutar alguém como esse falando contra as medidas de isolamento, você está pensando em alinhamento político, proselitismo político e pensando no próprio bolso. Não é outra coisa. Não há Eu nada acho que está escrito que ajunteis um tesouro no céu, porque os daqui perecem. Mas esses líderes, eles estão totalmente empenhados em ajuntar um tesouro na terra. Né? Porque, na verdade, as igrejas, essas igrejas deixaram de ser uma igreja de acolhimento de pessoas, de propagação de evangelho, passaram a ser empreendimentos. São verdadeiras empresas. Eu me lembro que há alguns anos atrás, alguns anos recentes, Malafaia, no seu programa Vitória em Cristo, que tinha na Band, convidou um pastor americano, um senhor já. Esse pastor tem um avião que por dentro é forrado com coisas de ouro, essas coisas todas. É uma coisa absurda, sabe? Eu acho que ele tem mais luxo do que o próprio Papa. E a contribuição que o Malafaia pedia para a igreja, para ajudar o projeto do pastor, do não sei de quem,
ou dele mesmo, pagar, não era R$ 5, R$ 10, quanto você puder pagar, quanto você pode dar para o nosso projeto é, que é para Deus e tudo mais. Não, era R$ 900. Eu não me esqueço disso. Falo, gente, como é excludente, até mesmo na hora de pedir dinheiro, eles são excludentes, eles excluem os descamisados. Famosa definição colorista, né? Então, mas está aí, os descamisados. Então, quer dizer, há uma exclusão. Esses líderes preferem exatamente estar junto ao poder para alimentar a sua ganância. Então, não interessa. Falar nisso, não sei se você soube, hoje, pastor Malafaia e sua esposa foram diagnosticados com Covid-19. Eu não desejo isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Eu não desejo esse tipo de coisa, porque é realmente uma situação que a gente fica assustado. Está entendendo? Mas eu acho que Deus responde na medida que as pessoas vão abusando do nome dele. Né? Não estou dizendo que Deus é que está castigando o Malafaia com Covid, que nem prerrogativa e autoridade eu tenho para isso. Está entendendo? E nem é isso que ele está me dizendo pelo Espírito Santo, não. Isso é uma imaginação nossa, de que você colhe o que você planta. Certo? E espiritualmente é mais ainda. Então, eu vendo aqui, você falar e esse pastor falar, eu vejo o seguinte: no final tudo se resume a ouro e prata, cujo dono não é nem o diabo, é Deus. Está escrito que ele é o dono do ouro e da prata. Então ele dá a quem quer e a quem não quer. E quem assume, quem arruma isso ilicitamente, a custas de vidas, porque é genocídio isso, vai ter que responder. Não, nada é impune. Esse planeta tem uma natureza tão linda, mas, na minha opinião, deve ser um dos piores planetas do universo. Não é à toa que estamos aqui. Temos um propósito aqui que talvez não tenhamos ainda delineado completamente. Eu tenho 56 anos e não me acho no domínio desse propósito. Ainda estou entendendo qual é a minha missão nessa terra e pedindo a Deus para que eu entenda antes que chegue a minha hora. Para que a gente não saia devendo. Porque é interessante que ontem eu estava comentando com alguém, não sei se foi no programa aqui ao vivo, se foi pessoalmente, de que, Márcio, você vai ter tempo à vontade, tá? Desculpa aí, porque as palavras vêm. Na mitologia grega e os costumes da antiga Grécia, os antigos gregos, quando os homens morriam, tinham que passar pelo Hades, que inclusive é mencionado na Bíblia, punham 2 moedas no olho do morto, porque ele tinha que ter essas moedas para pagar o barqueiro, para passar o rio que separava a vida e o reino dos mortos. Né? E diz que Jesus Cristo desceu até o Hades, quando estava na cruz. Então, e ele não precisou de 2 moedas no olho para isso, porque ele, naquele momento estava se consumando o poder de Deus nos céus e na terra. E mas ele tinha que dar essas 2 moedas de ouro para passar. Simbolicamente, ele não levaria fisicamente essas moedas, mas era simbólico. Porque essas moedas, dentro
da mitologia grega, como é que a gente pode chamar, da cosmovisão grega, significavam o que de precioso ele tinha feito nessa vida. E traduziu-se isso no cristianismo de uma forma muito mais abundante, que quando nós tivermos que nos apresentar, tem lá um livro, no livro da vida, toda a nossa história, todas as nossas ações, atitudes, tal. Essas são as nossas moedas, que nós colocamos nos olhos quando partimos desse mundo. São as nossas obras, não que sejamos justificados pelas obras, como se bem exemplificasse a questão do publicano, mas as obras são importantes no sentido de mostrar a justificação e a conversão pela fé na graça. E então, então, quer dizer, uma coisa não anula a outra. Elas andam juntas, né? Anula-se quando são separadas. A justificação e as obras. Então, na minha opinião é essa. Então, eu vou deixar passar a palavra para Márcio, mas já deixando um questionamento no ar. Como você imagina que essas pessoas que conhecem o Evangelho, porque Satanás também conhece muito bem, que conhecem o Evangelho, como você imagina essas pessoas dormem e acordam, e como elas devem pensar que será o dia que chegará a hora delas, que elas devem se apresentar perante o justo dos justos. Então, assim, elas agem como se não houvesse. Para mim, não existe pessoas com mais falta de fé e de crença do que estas pessoas que pregam a fé e a crença. Para mim, os incrédulos são estes. Porque não é possível você conviver com a noção de que você vai ter que prestar contas. E você age da forma que bem entende. Se aliando a poderes escusos, admitindo discursos que vai contra tudo que Jesus pregou, narrativas de impiedade, de intolerância, que foi tudo contra o que Jesus pregou. Deixando esse questionamento no ar, eu já passo a palavra para Márcio Roberto de Carvalho, coitado, que eu empolgadamente acabei tomando talvez um tempo que seria mais dele, mas terá justiça aí, porque você pode ficar à vontade, viu, Márcio? Seu microfone. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Estamos ouvindo, companheiro Eliseu Mariotti, jornalista, pastor Daniel Araújo, advogado, né? E fazendo aí sua pós-graduação aí em Direitos Humanos, pastor, servo de Deus e uma pessoa de esquerda. Né? Eu coloquei aqui algumas questões aqui. Primeiro que o alvo do nosso objetivo hoje é a gente debater a questão da intolerância religiosa no Brasil. Né? Em primeiro lugar, eu vou mostrar, né, nós iremos mostrar aos ouvintes e espectadores de que a história da Igreja comprova que os verdadeiros intolerantes são os fundamentalistas cristãos. Os verdadeiros intolerantes são os fundamentalistas cristãos. O pastor Daniel colocou aí o pessoal dos terreiros, né? Só te alertando, Márcio, o seu microfone está com um som. Está com um som meio. Está falhando o som? Não, está dando um barulho. Quando você fala, vem com um barulho. Só te alertando sobre isso. Aí, se é alguma coisa, talvez você está sem fone, né? Talvez o fone de ouvido possa melhorar, alguma coisa assim. Eu vou botar um fone para melhorar.
Calma aí, só um momento. Enquanto isso, o pastor Daniel vai respondendo aquela minha questão, até você voltar. Pronto, estou aqui, já botei o fone já, mas pode ir respondendo aí, pastor. Não, bem rapidinho, eu penso, Eliseu, naquilo que você estava falando, que esses homens, ou eles não entendem o Evangelho, ou eles não creem no Evangelho. Se eles entendem o Evangelho, eles não creem, certo? Porque não dá para conhecer o Evangelho e agir dessa forma. Mas acho que ele não entende. Se entendesse, creria. Pois é. Então, para mim, para mim, teriam essas duas perspectivas. Ou eles não entendem, ou eles não creem. Na verdade, eu acho que eles são os incrédulos que a Bíblia fala. Os verdadeiros. Não é quem professa outras religiões, mas eles que conhecem a palavra, que conhecem o Evangelho e praticam toda sorte de maldades que nós estamos vendo hoje no meio evangélico. Márcio, fique à vontade. Sim. Conforme eu ia dizendo, a história da igreja, ela comprova, melhorou agora? Estão me ouvindo? Tá bom, né? Saindo o som legalzinho, tá? Tá, o som tá saindo? Estão ouvindo algum som externo? Como é que tá para você? Como é que tá para você, Daniel? Márcio, tem alguns momentos, não sei se é quando você se aproxima do computador, que fica dando umas interferências. Mas se você fala daí, vê se... E aí? Estão me ouvindo agora? Melhorou? Bom. Então vamos caminhando aqui. A história da igreja, principalmente se pegarmos a reforma protestante, pela história da igreja, nós vamos ter a resposta de quem são os verdadeiros perseguidores, os verdadeiros intolerantes. Se pegarmos a linha cronológica do cristianismo, até a época em que Teodósio ele vai baixar um edito em que vai tornar a religião cristã, né? A religião cristã, a religião oficial do Império, né? Constantino vai cessar a perseguição, Teodósio vai tornar a religião cristã a religião oficial. Daí, aqueles que antes eram perseguidos, por eles se tornarem, a igreja deixa de ser pura e simplesmente um movimento, o cristianismo deixa de ser uma seita judaica, a igreja ela vai se institucionalizar, e institucionalizando, e ela sendo, de certa forma, aliada do Estado, que antes a perseguia, ela vai empreender um movimento de perseguição. Cabe lembrar que em determinado período da época da história da igreja, cristãos perseguiam cristãos. Os crentes de Jerusalém perseguiam os crentes. Se a gente for abrir a Bíblia, a gente vai ver que havia uma grande divisão entre os crentes de Jerusalém, né? Os crentes de Jerusalém olhavam com maus olhos os crentes chamados gentios. Isso aí a gente abrindo na Bíblia, a gente já vê isso. O pastor estava falando sobre o tráfico, a questão da intolerância religiosa. Eu estou com um livro aqui, Coração de Traficante, uma pesquisa etnográfica da Cristina Vital da Cunha, socióloga da religião. Esse livro, ela faz uma pesquisa etnográfica e nesse livro aqui ela vai explicando esse fenômeno, essa história de traficantes se converterem e empreenderem um movimento de perseguição aos terreiros de Umbanda e Candomblé. Como é que nós vamos falar que estamos vivendo num período de intolerância religiosa para os cristãos aqui no Brasil, se a população cristã ela já está em torno de mais de 80%, sendo que 22,60% são dos evangélicos e 60 e pouco, 66% são os dos católicos, somando tudo dá 80 e poucos por cento. Ora, nós não temos uma intolerância religiosa aqui. Se a gente for analisar,
tem sim uma intolerância religiosa, não com os cristãos, mas com o pessoal de Umbanda, do Candomblé, que quando, por ocasião das pesquisas do censo, eles têm vergonha, alguns deles, têm vergonha até de dizer a que religião eles pertencem, né? Basta ver o número de terreiros de Umbanda e Candomblé, que a cada dia mais estão sendo fechados. Como é que nós vamos falar de intolerância religiosa para os cristãos aqui no Brasil? Como é que nós vamos falar, como muitos estão divulgando no grupo de WhatsApp, que o PT ele tem um projeto para fechar igrejas? Eu nunca vi tanto absurdo em toda a minha vida, tanta besteira, tanta leseira. É coisa de pessoa sem caráter, é coisa de pessoa desinformada, é coisa de pessoa que está comprometido com alguma coisa, menos com o Evangelho de Cristo. Porque em 2003, o Lula ele vai sancionar uma lei que é uma lei que torna, eles falam que é a questão de liberdade religiosa, mas na verdade é uma lei que vem um pouco a confirmar isso, porque dá uma prerrogativa para as igrejas elas serem incorporadas na questão de ter um CNPJ, né? Ser o pastor Daniel, como ele é advogado, ele vai poder explicar melhor isso. Esse tipo como se fosse uma ONG, mais ou menos assim, né? Uma organização social, né? Então, em 2013, o Lula vai fazer isso. Foi no governo PT e a Igreja Assembleia de Deus do Pará teve o chamado, ela foi tombada historicamente, considerada patrimônio, né, histórico e cultural da cidade do Belém do Pará. Foi no governo de Lula, nos governos petistas, né? Então, se a gente for analisar, foi no governo petista, em 2013, que a música gospel ela se tornou patrimônio cultural, podendo ter acesso, né, aos benefícios da Lei Rouanet. Olha, como é que as pessoas têm coragem de dizer que o PT, eu não sou petista não, eu sou pessoalista, tenho minhas críticas ao PT, tenho minhas críticas ao Lula, mas como é que a pessoa tem a cara de pau de dizer que o PT ele quer fechar as igrejas e compartilhar vídeos, né, e querer atribuir aquelas pessoas que estão ali caminhando ali, falando alguma coisa ali, querer atribuir ao PT a intenção de se fechar a igreja. Se o PT, ao ser inaugurado, né, ao ser fundado, ele teve a ampla participação de setores cristãos, como da Igreja Católica, o pessoal da Teologia da Libertação. A Benedita ela é cristã. O pastor Daniel, que foi colocado aí, né, o charado do nosso companheiro, o pastor Daniel Araújo, é cristão também. Como é que eles têm a cara de pau de dizer que o PT quer fechar a igreja? Sabe? Então, eu só para começar, eu coloco essa minha indignação aqui. Outro ponto importante, para mim finalizar aqui um pouco aqui, essa parte aqui, se a gente for correr a história da igreja protestante, aí vai responder aquela pergunta, por que existem elementos como Malafaia, né? Como esses outros pastores aí, que pregam muito bonito, falam muito bonito, mas defendem pautas que são contra o povo, que são anti-povo. É simples. Se a gente for para a história da Reforma Protestante, o tão celebrado Martinho Lutero, ele foi o camarada do setor mais à direita da igreja, da Reforma. Basta ver que ele vai escrever um livro, o seguinte, olha o nome de um livro que ele vai escrever contra a revolta camponesa no século XVI. Ele fala aqui o seguinte, contra as hordas roubadoras e assassinas dos camponeses. Ele vai, não um livro, não é uma carta. Ele vai escrever, ele vai falar o seguinte, que as revoltas camponesas, elas, aquelas pessoas que estavam se revoltando, aqueles camponeses que estavam lutando por terra, eles eram filho do cão, vamos dizer assim. Eles tinham que ir para o inferno. Eles iam queimar no fogo do inferno. Enquanto isso, havia um reformador chamado Thomas Muntze. O Thomas Muntze, que também foi um reformador, foi discípulo de Lutero e caminhou junto com ele, mas viu que o pensamento de Lutero não condizia com a perspectiva dele, porque Thomas Muntze ele tinha uma visão muito diferenciada, até mesmo da questão da interpretação das escrituras. O Thomas Muntze ele morre no campo de batalha das guerras camponesas. E tanto é que Engels, ele é uma pessoa tão celebrada pela esquerda, pelo marxismo,
Tanto é que Andrews ele vai escrever um livro e vai dedicar um capítulo falando sobre Thomas Muntz. Tem um filósofo marxista chamado Ernest Bloch, ele vai escrever Thomas Muntz, teólogo da Revolução, porque a vida, o pensamento, a doutrina de Thomas Muntz se impactou, porque ele falava, como é que eu vou pregar o evangelho, como é que eu vou esperar que as pessoas tenham uma devoção a Deus passando fome, passando dificuldade. Então, veja, desde a época da Reforma Protestante, que vai ter os setores, né, dentro da liderança, a direita e a esquerda. Então, a gente tem que ter... O pastor Henrique Vieira, ele fala uma coisa muito interessante. O Malafaia, assim como o Malafaia, ele é cristão, ele se diz cristão, mas temos exemplos positivos como o Martin Luther King, né? Então, o que acontece muitas das vezes, a esquerda ela pega os exemplos negativos e generaliza o evangelho. Isso é muito perigoso, tá bom? Só essa partezinha aí. Se sobrar algum tempo para mim, depois eu falo mais alguma coisa. E nós temos exemplos cristãos, até na própria Igreja Católica, Dom Evaristo Arns e outros cardeais aí que foram progressistas, que foram tentaram ser mais fiéis à mensagem que Jesus Cristo deixou com relação ao povo mais pobre. Porque Jesus Cristo veio para os pobres, ele não veio para os ricos. Não quer dizer que os ricos que aceitarem a Jesus não serão salvos, mas ele não veio para rico. Jesus Cristo veio para os pobres. Pode responder, pastor, que enquanto isso vou dar uma ligadinha para o Márcio. Primeiro, eu gostei bastante desse levantamento histórico que o Márcio faz, porque ele nos recoloca nessa linha de argumentação de que, como a religião que nasceu a partir de uma perseguição, ela, de repente, passou a ser a principal perseguidora. Infelizmente, é isso que nós temos que confirmar. Além disso, nós não podemos deixar de constatar também que ainda há perseguição religiosa aos cristãos, não aqui no Brasil, mas em outros locais. Né? Essa perseguição ainda persiste e nós precisamos também nos solidarizar, nós precisamos também denunciar esse tipo de perseguição. E aqui no Brasil já houveram, né? No início do século passado, até o início do século passado, era comum a perseguição, como o Márcio falou, de cristãos por cristãos, né? Exatamente nessa guerra proselitista em relação a ganho de campo no campo da religião, muitas vezes entre protestantes e católicos. Então, apesar disso, hoje a perseguição muitas vezes tem se dado realmente por grupos fundamentalistas, e até essas perseguições do passado se dão sempre pelo fundamentalismo, que não admite opiniões diferentes, que não admite quem pense diferente. Então, gostam sempre de impor a sua própria opinião a despeito de qualquer outro, certo? Agora, eu queria só destacar uma coisa que eu acredito que precisa fazer parte da nossa reflexão também. Uma coisa é isso que o Márcio traz, né, que muitas vezes a esquerda tem tido falta de habilidade de lidar com o público protestante, com o público dessa que tem esse tipo de pensamento mais alinhado, né, com o protestantismo. Eu acredito que essa preocupação tem mudado, algumas pessoas têm buscado dialogar mais com isso, mas mesmo assim essa falta, digamos, de habilidade se demonstra exatamente quando falta articulação. Eu entendo que no início do ano, o decreto do governador do estado da Paraíba, que fechou igrejas e deixou bares abertos, é uma loucura. Né? Digamos assim, quando você fecha uma igreja e permite que os bares e a vida noturna permaneça, você está dando um recado para esse grupo, que é um grupo que tem seus valores, né, tem a sua compreensão de mundo muito forte, está dando um recado muito forte para eles, para que eles possam se insurgir contra esse tipo de decreto. Porque
faltou, a meu ver, faltou sensibilidade. Faltou sensibilidade no trato dessa questão. Eu não estou dizendo analisando que isso foi correto ou incorreto. Eu penso que as igrejas devem permanecer fechadas. Devem permanecer fechadas, primeiro, porque o templo não é a igreja. O templo é o lugar da reunião, e nós temos visto que muita gente tem conseguido desenvolver sua espiritualidade independente da abertura dos templos, e muita gente tem conseguido chegar a sua mensagem, muitos pastores, muitos religiosos, têm conseguido fazer chegar a sua mensagem independente de levar o povo para o templo, certo? É claro que isso gera um problema, a gente precisa refletir sobre isso também. Há muita gente que a sua vida relacional é em torno do templo. Então, é algo que isso faz muita gente sofrer. E um outro ponto que talvez a gente precise pensar é que a gente olha muito para as grandes igrejas. As grandes igrejas estão gritando aí que tem que abrir porque elas estão pensando no próprio bolso. E aí, o que estão vendo ali é querendo um enriquecimento mesmo, porque os lucros caíram, a visão é empresarial. Mas há, nas comunidades, pequenas igrejas, que o pastor, por exemplo, às vezes clama para que possa ter culto, porque, por mais fé que esse homem tem, essa mulher tem, né, a liderança feminina, faltou o pão. E ele não tem uma outra ocupação a não ser o cuidado com as ovelhas, né, o trato com as pessoas. Então, se deixa de ter reunião em casa, né, no templo, deixa de entrar o sustento, inclusive, do pastor. Então, eu acho que falta sensibilidade para a gente pensar isso. E aí, a gente precisa olhar para as grandes igrejas e cobrar, inclusive, isso. Por que não as grandes igrejas, ao invés de ficarem fazendo essa confusão toda, para que a gente se prolongue ainda mais o problema da pandemia, não tem se voltado para ajudar o pastor, a pastora, o religioso, a missionária que está no campo e agora ficou sem auxílio sequer da sua igreja. Porque com certeza tem, e eu conheço alguns que estão desesperados, não só por uma questão política, porque não sabem fazer outra coisa da vida a não ser, estão há tanto tempo vivendo, né, através do Evangelho e pelo Evangelho, que não tem outro sustento a não ser a ligação com a igreja. Então, eu acho que falta um pouquinho de sensibilidade também em relação a essas questões, não aos grandes, mas aos pequenos, né, aos que são vulneráveis também, e que nessa condição nós precisamos ter um olhar de mais cuidado, um olhar de acolhimento para esses também. E, claro, que a gente precisa reafirmar o irmão e a igreja não é o templo. A igreja é esse corpo de Cristo que continua sendo a coluna e baluarte da verdade. O corpo a famosa igreja invisível. Eu quero complementar a sua fala, muito oportuna e muito inspirada, no sentido de que é verdade. O problema que eu acho, as grandes igrejas têm umas estruturas tão grandes que elas têm um custo altíssimo para manter essas estruturas. Então, eu não vejo, às vezes, como é que elas vão poder ajudar os pequenos, ou os pastores, ou tudo mais. Porque são grandes empresas. Quando você fala numa Universal, já é outra realidade. Eu estou falando de igrejas, né? Eu não estou falando de templos que são locais de venda, de compra e venda da palavra. De água, de óleo, de vassoura, de feijão e essas coisas tal. Não estou falando desses lugares. Para mim, isso eu nem considero. Quem alimenta isso é um povo pobre, desorientado, desnorteado, porque é verdade que a esquerda não conseguiu chegar nas bases da igreja protestante, mas a igreja protestante também não chegou nas bases do povo, a não ser quando se fala em situação de miséria. O evangelho tem que deixar de ser um socorro para a miséria, e sim um socorro para a alma. Esse é o fundamento do evangelho. Jesus Cristo disse, o meu reino não é desse mundo. Então, eu acho meio dificultoso, acho que a sua proposta ela é perfeitamente compreensível e
tem meu apoio, mas, na prática, eu acho que essas igrejas que têm grande poder e grande público, grande povo, deveriam pressionar o governo a abrir os cofres e botar um auxílio emergencial que deixasse o povo tranquilo em casa. Esse é o fundamento. O mínimo é R$600, não é essa esmola de R$250, que às vezes nem vai chegar, tem uns que vão receber 150. 150 é para quê? Para gastar de cachaça no boteco, que vai abrir clandestinamente? Porque o cara vai ficar tão pé da vida que ele vai gastar de cachaça no primeiro boteco que der oportunidade a ele. Ou que ele vai no mercado e compra logo um estoque de cachaça, que pelo menos não sente fome. É assim que tem acontecido. O alcoolismo tem aumentado profundamente depois da pandemia, por conta da falta de condições das pessoas lidarem. E aí, nós temos um povo que está desorientado, que votou numa pessoa para presidente que eles achavam que seriam o salvador da pátria. Sendo que a pátria não precisava ser salva. O que precisava ser salvo eram os corações, eram as almas, eram os espíritos. Mas não havia essa compreensão da esquerda, que se afastou das suas bases. A esquerda errou. Não era só fazer programas de acesso, não era só dar acesso à educação, dar acesso a emprego, dar acesso a isso, dar acesso àquilo. Não, você tinha que mexer aqui. Você tinha que trabalhar aqui. E a esquerda não fez isso. Eliseu, eu só... Deixa eu falar só uma coisa, bem rapidinho. Eu penso em relação à sua proposta, eu acredito que nós precisamos pressionar mesmo em relação ao auxílio emergencial, porque é a questão do momento, certo? Mas em relação a essas grandes igrejas, as grandes estruturas que se criaram, eu penso que talvez essa pandemia trouxe a possibilidade deles repensar essas grandes estruturas. Boa, sossega! Meu cachorro. Repensar essas grandes estruturas, sabe? Repensar no sentido de que, olha, às vezes, eu gosto muito do pastor Macarrão, não sei se vocês já viram, porque o pastor Macarrão, ele leva a gente para morar... Você assistiu aquele filme Segunda Chance? Não entendi. Você assistiu aquele filme Segunda Chance? Não estou lembrando desse filme, não. É um filme que, inclusive, está dentro da comunidade negra nos Estados Unidos. É um filme baseado em fatos reais, de um cara que era pastor de uma igreja grande, bem estruturada e tudo mais. Mas que tem umas ideias diferentes, ele é execrado pela cúpula, ele acaba indo para um lugar simples, montando uma igrejinha no lugar lá debaixo das bases. E a segunda chance dele. É muito interessante. Procura esse filme. Mas tem tudo a ver com o que você está dizendo. Tudo a ver. Pois é, cara. Eu penso o seguinte. O pastor Macarrão, ele fez uma escolha de morar com as pessoas. Levar a gente para morar com ele. E nessa escolha, para ele pensa o seguinte. Se eu não posso ter um carro, eu vou ter receio de colocar um cara sujo dentro do meu carro, porque eu vou ficar... com o coração apertado, porque ele vai sujar meu carro, então eu vou ter um carro mais simples, para eu não ter esse problema. Né? Se eu não posso comprar, moro com 20 pessoas em casa, e se eu vou comprar uma carne que só vai dar para 2, 3 pessoas, eu não compro aquela carne, eu pego aquele dinheiro e compro o frango que eu posso comer com todo mundo. Certo? Eu entendo que a igreja, essas grandes igrejas, deveriam começar a pensar essas questões. Fazer um choque de gestão aí, vamos dizer. Mas é o seguinte, o que essa pandemia trouxe para esse pessoal é o seguinte, eles estão aí, né, se sustentando, porque as estruturas continuam. Aqui na cidade a gente tem um exemplo disso. A gente tem aqui na cidade uma igreja que ela tem uma fazenda, né, tem uma igreja que funciona dentro de uma fazenda, tem uma escola que só a mensalidade é mais de R$2.000 para uma criança, que é bilíngue, tem uma faculdade, tem aquilo e aquilo outro. Mas, enquanto isso, nós temos pastores que não têm o que comer.
O que eu queria complementar com relação a isso é o seguinte. Eu acho fundamental o que você está dizendo. Eu acho que se a igreja insiste nessa loucura insana da opção política que escolheram, elas deveriam, então, ser solidárias, pelo menos entre toda a comunidade evangélica cristã, a partir dos seus ministros até os membros. Porque se um pastor, hoje, de uma igreja pequena, está com problema, tu imagina o membro. Como é que não está? Está entendendo? Então, a questão, na minha opinião, é o seguinte, aí eu estou abrangendo a questão da igreja para uma questão muito mais secular, política, que é a seguinte questão: o neoliberalismo não funciona em tempos de crise. O que funciona é o Estado. E, sendo assim, o Estado tem que estar presente. E essas igrejas, não querendo cumprir o seu papel solidário, que a Bíblia manda, a Bíblia não pede, a Bíblia manda, é doutrina, né? Dai de comer aos que têm fome, chorai com os que choram, entendeu? Aquele que der para um dos meus pequeninos está dando para mim, está entendendo? Então, tudo isso está lá. Quem conhece as Escrituras Sagradas sabe. Tudo isso está lá. Então, o que acontece? Já que eles não querem fazer por isso, vão por um outro caminho. Em vez de se aliar a quem está tirando. Pelo contrário. Pega esse que está tirando e começa a fazer ele andar. A partir do momento que ele der, a partir do momento que o auxílio emergencial de R$600, no mínimo, primeiro era para ser um salário mínimo, voltar, os pastores começarão a ter os seus dízimos para manter as contas da igreja, as contas de casa, as contas das famílias. Os membros começarão a ter comida dentro de casa para dar aos seus filhos, que é fundamental. Porque mais importante do que os pastores são os membros. São a igreja. São eles que formam o corpo de Cristo. Os mais simples. Aqueles que não têm condições. Às vezes são tão simples que até mesmo nas Escrituras são meio ignorantes. Mas dentro deles está o genuíno amor de Cristo no coração. Estes não podem ser relevados e nem ignorados. E a igreja ignora solenemente. Ao mesmo tempo que se alia a uma política que é uma política que tira, não dá, que mata, não dá vida, que desorganiza todo o processo social, que deixa as pessoas precisando disso, daquilo. Nunca se precisou, nunca. Eu sou um jornalista, estou desempregado. Eu sou programador, eu sou músico. Eu sou músico cristão. Sou músico profissional, secular. Tenho várias opções de ganhar dinheiro. Como? Se não há dinheiro. Então, eu vou voltar e entrar na questão do Lula e da questão do Márcio. Como o PT não quer fechar as igrejas, o PT também não quer deixar estes das igrejas mais pobres desassistidos, como nunca deixou. Aliás, acho que não existiu tempo de maior prosperidade nesse país do que na época que o Lula foi presidente. Seja em todos os setores, na igreja, nos profissionais liberais, nos autônomos, nos empregados, em todos os setores da economia. Porque, já que a igreja tem hoje uma conotação empresarial, hoje ela também tem um papel na economia. Fundamental, inclusive. E esse papel ela não cumpre, que é exatamente não se aliar a quem tira.
mas é quem dá. E o governo federal é o único que pode fabricar papel moeda sem lastro. Não importa, depois o pepino tem que se resolver na frente. Tem que se resolver agora para que não se morra tanta gente. Para que os pastores não fiquem ansiosos em querer reunir a igreja para fazer a coleta. Os pastores não têm que ter esse foco. Os pastores têm que ter foco na palavra. A coleta é uma consequência, é um resultado de um trabalho todo que foi feito. Então, falta essa condição política no meio evangélico de pensar nos mais pobres. E se inclui aí os pastores mais pobres. Porque, independente de serem pastores ou não, são os mais pobres. Então, a minha opinião, a minha questão não é a mais importante, não é a mais válida aqui dessa bancada. Mas, para mim, isso é tão claro, é tão transparente, de que está na hora do meio evangélico acordar e começar a pressionar. Porque o único apoio que esse assassino tem hoje é do meio evangélico. Você pega uma pesquisa qualitativa real, de verdade, séria, feita, você vai ver 30% de apoio a Bolsonaro no país. Quem são esses 30%? São os evangélicos. E aí se cria toda uma raiva, todo um ódio, toda uma discriminação contra os evangélicos, injustificadamente, porque eles estão sendo conduzidos por líderes mal intencionados, mau caráter, falsos profetas, está entendendo? Que são, e são mesmo, falsos profetas, que só pensam em coletar dinheiro. Dízimo pode ser neopentecostal, pode ser pentecostal, pode ser reformista. A hora do dízimo, para ele, é mais sagrada que a hora da pregação. Eu sou testemunha disso. Então eu posso dizer, sem passar por mentiroso ou difamador. A hora da pregação é a hora mais importante que se tem num culto, porque vem o alimento para a alma, o alimento para o espírito. Vem a porção que nós precisamos para continuarmos até a fé e a exercer o dom da fé que recebemos. Então, quando você tem... e até nisso, apesar de sermos apolíticos, no sentido... Políticos não misturamos religião com política, religião não está no Estado, nem o Estado está na religião, mas o Estado é fundamental para que o processo da fé funcione de forma equilibrada, sem desespero, sem fome, sem tal. Então, hoje eu acho, na minha opinião, concordando e discordando com você, pastor Daniel, eu acho que, tudo bem, as igrejas hoje deviam rever todo esse conceito estrutural, fazer um choque de gestão e tratar daqueles mais pobres, que essa é a obrigação da igreja. Tem que cuidar dos mais pobres. Paulo recomendou isso. Está entendendo? E isso eu concordo em gênero e grau. Mas é fundamental que essa igreja, essas grandes igrejas, estivessem hoje do lado certo da história e estivesse pressionando o Estado a suprir as necessidades que os pobres estão passando. Nisso eu acredito que a gente não tem discordância não, Eliseu. Eu acho que a gente concorda demais. A minha fala foi em relação à atitude da igreja. Claro que a gente não pode deixar que o Estado tenha um papel fundamental, tanto a sua missão, né, como tem feito. O Brasil hoje é um pária internacional por conta da omissão desse governo. Né, e nós vamos sofrer muito por conta disso ainda. Eu só queria fazer um adendo aí na tua fala em relação a quem são os principais apoiadores desse governo. Eu entendo que os principais apoiadores desse governo não são os evangélicos, mas são os fundamentalistas, certo? E quando eu penso em fundamentalistas, eu penso que são fundamentalistas tanto evangélicos como fundamentalistas católicos,
com fundamentalistas e nas diversas religiões que tem aí, que tem que se somado e que tem feito, digamos assim, a tropa de choque desse governo. São esses caras. Por que eu digo isso, que eu faço questão de trazer isso à tona? Porque eu entendo que no meio evangélico, por exemplo, se você tomar a eleição de 2018, se constatou que cerca de 30% dos evangélicos não votaram nesse atual presidente. Eu acho que se a gente for buscar um pouquinho mais, eu acho que a gente deve chegar um pouquinho mais do que 30%. Deve chegar em uns 35% a 40% de evangélicos que não aceitam esse governo. Então, apesar de que uma maioria de 60% é extremamente relevante, né? Extremamente relevante, e 60% a 65% é uma maioria extremamente relevante. Então, é fato que há uma certa aderência dos evangélicos a esse governo. Mas eu reluto muito em pensar o evangélico como um todo, né, esteja se colocando diante das propostas desse governo que está aí. Eu não consigo ver dessa forma. Mas, assim, quando a gente coloca na parte dos fundamentalistas, não há dúvida. Não, eu concordo com você. Agora, eu acho que é fundamental lembrar que o meio evangélico, infelizmente, e essa autocrítica nós temos que fazer, já que exigimos que as grandes igrejas façam essa autocrítica e mude seu modelo de gestão, de estruturantes, tudo mais, nós, como evangélicos, também temos que fazer uma autocrítica muito profunda. O evangélico brasileiro, ele foi criado, na sua maioria, debaixo de uma mentalidade colonialista norte-americana. E isso interfere muito no conservadorismo que predomina dentro do nosso meio evangélico. Você tem toda a razão, são os fundamentalistas que apoiam Bolsonaro. Mas há muito mais fundamentalista no meio evangélico que qualquer em outro setor. Com certeza, eu concordo, né? Esse levantamento. Então, a gente tem muita coisa para desconstruir e para construir a partir do diálogo no nosso meio. É por isso que é importante esse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo. Esse tipo de iniciativa é fundamental. Que vocês vão participar mais vezes, com certeza. É fundamental para que nós possamos, primeiro, mostrar que, apesar de serem maioria, há pessoas que pensam diferente e até para a gente se encontrar, sabe, Eliseu? Tem muita gente ainda que não se encontrou, está aí, está sozinho no mundo, né? Que é como se pensasse diferente. Estão isolados. Pois é. Então, iniciativas como essa, iniciativas como a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, como outros que tem aí, Cristãos pela Democracia, e tantos outros movimentos são fundamentais. Eu tenho uma crítica a fazer à Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que ela é fundamental. Se ela não fosse fundamental, não daria nem importância a ela. Uhum. Não falo nem em nível nacional, falo em nível Paraíba. Eu acho que em nível Paraíba Claro, hoje nós temos a pandemia, então tem muitas coisas justificadas, mas antes da pandemia nós sempre fomos muito inoperantes. Uhum. E sempre fomos muitos não participativos um com o outro. Por exemplo, aquele culto que você promoveu na Lagoa, que nós fomos. Era para ter a Frente de Evangélicos em peso ali. Por uma simples questão de compromisso. Nós estamos, aproveitando que chegamos a esse ponto, estamos tentando reestruturar a frente aqui na Paraíba, certo? Eu nunca assumi a frente. Eu saí por causa que me acharam que eu estava querendo tomar conta da frente, não era nada disso. Eu nunca assumi a frente assim porque não tinha tempo, mas hoje eu estou junto com o Diego como um dos coordenadores, então a gente vai começar a repensar essas situações. Diego é gente boa, mas precisa tomar uma injeção de adrenalina. Ele teve algumas dificuldades, mas está retomando também. E outra coisa, uma coisa que eu penso que a gente precisa colocar muito forte em relação aos membros da frente é que nós precisamos nos integrar aos trabalhos das comunidades religiosas. Eu penso que há um movimento de pessoas sem igreja
que tem o seu lugar, mas que é fundamental que nós possamos estar dialogando com as igrejas e para dialogar entre as igrejas. A frente tem que estar junto com os movimentos sociais também, porque a frente de evangélicos é um movimento social. Sim, com certeza. Então falta Eliseu, isso, essa integração mais forte, mais coisas, né? Eliseu, Eu sou Eliseu muito Márcio. objetivo. Eu sou muito objetivo, o Márcio fica só quieto e a gente falando, né? Não é, gente. Eu vou ter Ó, já que sair, irmão. o programa realmente também está se estendendo bastante. Aqui o papo é muito bom. Não é? Realmente a Eu também- conversa é muito boa, o assunto é bom. Márcio, faça suas considerações finais, que aí nós vamos encerrar e depois, a gente, numa outra oportunidade, nós vamos convocar aí o pastor Daniel novamente para a gente discutir. Porque hoje a gente discutiu a questão da intolerância religiosa, dessa questão da igreja perseguida, né? Eu só queria complementar que a igreja perseguida está lá no Oriente, né? Isso é igreja perseguida, está na África, está entendendo? E querer comparar a igreja perseguida aqui do Brasil com a igreja perseguida lá é uma questão que não chega nem, não dá nem para discutir. E mas acabamos chegando na frente. Eu acho que seria interessante ter alguém, já que você está na frente também, ter mais alguém na frente junto com a gente num próximo convite ao pastor Daniel Araújo, e a gente abordar esse tema da frente e comunicar à Nacional que nós vamos fazer um programa com relação à Frente Evangélica do Estado de Direito, e que não vai ser de todo bonzinho, não, só passando pano, não. Tá certo? E fique à vontade, Márcio. Bom, estão me ouvindo, né? Tô. Estão conseguindo me ouvir, né? Bom, Tá. gente, vimos aí, né, que essa questão de intolerância religiosa é uma falácia. Foi falar aqui dos Estados Unidos, né, que é uma nação que se diz assim, que foi erguida sobre o protestantismo, as 13 colônias, em cada colônia tinha, né, um ramo lá do protestantismo. Teve uma em Massachusetts, rapidamente, vou reportar aqui, que no século XVIII ela colocou uma regra, o 17, aliás, ela colocou uma regra de que as pessoas, né, para frequentar as universidades, porque lá eles valorizaram muito a questão do ensino, né, superior, eles colocaram a questão que a pessoa tinha que ser uma pessoa bem devota à leitura da Bíblia, né? Bem devota à leitura da Bíblia, não podia beber, não podia fazer nada de errado, né? Mas essa nação que se diz hoje o berço da democracia contemporâneo, no século XVII, ela estabeleceu uma pequena inquisição. Vocês depois pesquisem a questão lá das bruxas de Salem. O que foi aquilo dali? O Tribunal das Bruxas de Salem. Sabemos bem. Então, quer dizer, a intolerância religiosa, né? Puritanismo. É o famoso puritanismo. Isso. Ela tem como protagonista, ela sempre teve como protagonista, guarde bem isso, os cristãos, e lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, o pessoal do Islã. Né? E isso aí é inconteste que a história fala isso. Mas o cristianismo ainda dá de lavada ainda. E até hoje. E aqui no Brasil, a gente tem um grupo fundamentalista que tem ojeriza a diversidade religiosa, que não gosta de ver um fundamentalista latino, que é para piorar a situação. Que quer que todo mundo, a ferro e a fogo, aceite o evangelho que não corresponde ao evangelho de Jesus de Nazaré, que disse de passagem que não era branco, era de periferia, né? Filho de Maria, né? Então, quer dizer, tá complicado aí o negócio aí, né? Essa gente está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, infelizmente. Mas isso daí é o seguinte, nenhuma visão teológica ou visão de mundo ela é isento da questão de classe. Eles falam da perspectiva da classe. Então, tudo que eles vão falar, o pensamento deles é voltado para a visão de classe deles, para o meio de social no qual eles estão inseridos. Tá bom, gente? Então, vamos nos atentar, né, a todos os ouvintes aí que estão nos assistindo aí, vamos nos atentar a isso, porque São milhões. isso é muito importante. Bom? Só.
Bom, eu quero agradecer aqui a presença do pastor Daniel Araújo, que é membro da Igreja Metodista e que é advogado e que também está fazendo mestrado de Direitos Humanos na UFPB. É um prazer ter tão ilustre presença e com uma visão progressista do Evangelho, da Igreja Cristã no Brasil, e que com certeza teremos novamente aqui, porque também faz parte da Frente de Evangélicos do Estado de Direito, da qual eu fiz parte, ou na verdade eu ainda faço parte, eu só estou um pouco inativo, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, mas é um prazer tê-lo aqui. Agradecer ao grande historiador negro, grande navegante negro, chama João Bosco aqui, já já. Márcio Roberto, que sempre entra com suas intervenções bastante embasadas, tanto é que ele já tem uma estante ali atrás, no cenário, que não pense que é cenário, não. Ali ele já vai, pega o livro e desconstrói tudo que está sendo falado tal, tá entendendo? Esse é o nosso Márcio Roberto. Então, fique aí contigo, ali. Fique aí contigo, então, pastor Daniel Araújo, as Dica suas de livro. considerações finais. Paul Fresh. Isso, pronto. Eu quero agradecer o convite, e sou muito grato por esse momento de partilha com vocês, incentivá-los que permaneçam firmes nesse projeto, que é fundamental para manter esse diálogo, né, trazer esses temas tão importantes como esse que nós começamos a conversar aqui. Dizer que estou com saudade dos nossos encontros, faz tempo que a gente não se encontra, e eu entendo que vocês, né, o Márcio e Eliseu também continuam sendo parte da frente. Não é você que está inoperante, na verdade, Eliseu. Toda a frente evangélica aqui na Paraíba está realmente inoperante. Acho que o mundo... Estamos todos assim. E eu fico muito feliz de nós podermos partilhar isso e, de alguma forma, tentamos, né, contribuir com essa discussão e fazer contraponto, que é fundamental, contraponto a tudo que está sendo colocado aí, e para um público que é, assim, nosso lugar de diálogo. Nós precisamos conversar com os nossos irmãos. A gente não dá para a gente só se isolar no nosso mundo, nós precisamos chamá-los para conversar, porque tem muita coisa a se construir a partir desse diálogo. E eu quero aproveitar rapidinho só para marcar uma posição aqui que eu acredito que precisa ser denunciada. Eu estava vendo agora há pouco que uma artista dessas de grande fama... Fontanelli? Fontanelli? Não, estou falando de Xuxa. A Xuxa propôs algo terrível, que é fazer os testes de... Você acha que foi ingenuidade dela ou foi puro preconceito? Aquele preconceito estrutural. É o preconceito estrutural, é a própria... assim, mas tem ingenuidade aí ou não? Tem ingenuidade, Eliseu, mas tem, acima de tudo, esse recorte de classe. Certo? Esse recorte de classe que é um recorte que nós não podemos deixar de compreender. Por isso que a construção de uma visão política que possa atender às necessidades dos mais vulneráveis precisa entender que há determinadas alianças que não podem ser feitas. Né? Ou que para que sejam feitas, elas precisam ser muito claras, né? Em relação a isso. E piora, porque ele não é só um recorte de classe. Se nós formos olhar mais pormenorizadamente, esse é um recorte de classe e de raça. Porque quando ela propõe que os testes sejam feitos em presos, não são nos presos políticos, por exemplo, né? Não que eles tenham sido presos por crimes políticos, mas dos políticos presos. Não são nos políticos presos, são os pretos, os pardos, as favelas. Exatamente. Tá entendendo? Eu queria finalizar, né, exatamente registrando o meu repúdio à fala dela, que ela já, inclusive, pediu desculpa, mas eu penso que nós precisamos reverberar isso, dizendo que é inaceitável esse tipo de postura. E que, reverberando, ela reflita cada vez mais profundamente no que ela fez.
não é uma tentativa de cancelamento, mas é assim. Não, a Xuxa não é uma pessoa. Eu posso dizer isso porque eu conheço ela pessoalmente. Mas ela é uma pessoa equivocada, né? Esse equívoco pode causar males indescritíveis. Então, é fundamental que ela seja forçada a essa reflexão. Essa reflexão. Então, eu só queria dizer isso e, mais uma vez, agradecê-los. Certo? Agradecer a vocês, agradecer quem nos acompanhou ou quem vai nos acompanhar e dizer que estou à disposição para futuros debates. O programa se estendeu um pouco, pouca gente ficou. Eu sempre digo isso em todo o programa, como nós estamos começando, e esse programa também faz parte de um projeto chamado TV da Democracia, que você vai conhecer, inclusive, nesses contatos que nós vamos continuar tendo. A gente não tem ao vivo uma audiência absurda, até porque hoje tem 5 shows aí, não sei de quem, hoje é um dia sábado, né? É um dia bem, a gente precisa escolher um dia daqueles dias que não tem nada, uma segunda-feira chuvosa, e que a gente faça um programa que tenha audiência, né? Então a gente precisa pensar nisso. Estamos repensando, porque é um programa que ainda não tem vinheta, mas quando a gente coloca no canal do YouTube, muita gente vê. Então é um registro que fica e é fundamental. Então eu agradeço a vocês todos, que Deus nos proteja e Deus abençoe a todos nós. Até mais ver. Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa. Inscreva-se, dê o seu like. Obrigado.